A veces, el amor verdadero se esconde detrás del silencio. Y a veces, para descubrirlo, hay que provocar una tormenta. Era una tarde templada, el sol apenas acariciaba los ventanales de una antigua casa de estilo colonial, en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Esa casa, grande, silenciosa y elegante, había sido el centro de reuniones familiares, de risas de niños corriendo por el pasillo, de canciones navideñas desafinadas, de discusiones intensas, de aniversarios que se transformaban en disputas veladas. Pero hacía mucho que todo eso se había apagado. Solo quedaba él, don Ramiro, de 78 años, estaba sentado en su viejo sillón de cuero, ese que había resistido oídos y espaldas durante décadas. Su mirada era firme, pero su cuerpo, ligeramente inclinado hacia un lado, delataba o cansaco, o algo más. Llevaba varios días en silencio, observando todo. Lembran hacía evidenamente, a esposa falecida, os filos pequeños, os jantares barulentos. Agora, o que restaba era o sam do relojio de parede e o cheiro de café antigo, hasta que, una mañana, pidió algo insólito, llamó a cada uno de sus 3 hijos por separado, con una voz más seria do que o habitual. Les pidió que vinieran, que era urgente. Y todos, a pesar das diferencias, atenderán, uno a uno fueron llegando, con diferentes rostros, intenciones y silencios. El primero en entrar fue Marcos, o primogénito. Traje caro, celular en maos, olar siempre preocupado como relojio. Nao cumprimentou o paí con beijo ou abraco, apenas como ¿cómo estás, viejo, mecánico? Sentóuse enfrente, como que ven resolver contrato, logo depois vio Sandra, a do meio. Elegante, fría, maquillaje impecável. Abriu leve sorriso, mas os solos nao acompañaban. Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Preguntou, sem se aproximar, por fin, chegou Lucía. A cacula. Cabelos soltos, jeans e uma mochila nos hombros. Ao ver o paí, correu até ele, abracou con forca e demorou alguns segundos antes de soltar. Papá, me asustaste, Ramiro o solou, Inspirou fundo. E dice, quiero hablarles de algo muy serio, algo que cambiará muchas cosas. O silencio se instaló na sala. So o tic-tac do relojio usaba interromper, he ido al médico. Dice, pausadamente. Me han dado los resultados esta semana. Y, no son buenos, Marcos endireitó una cadeira. Sandra cruzó os bracos. Lucía seguró a respiracao, ¿qué significa eso, papá? Preguntó Sandra, impaciente, me han detectado una enfermedad terminal. Completó Ramiro, baixando os solos, Lucía soltó pequeno soluco. Marcos e Sandra se entreolaran por segundo. Ele foi o primeiro a falar, ¿qué tipo de enfermedad? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué opciones hay? No hay opciones. No hay tiempo. Respondeu Ramiro, como una expresa o calculadamente contida, nadie habló por unos segundos. Era como si las paredes se hubieran acercado, como si el aire hubiera espesado de repente. Lucía se aproximó nuevamente, segurando as maos do paí. No puede ser, tú siempre has estado fuerte, Ramiro sonrió, levemente, a veces, hija, la vida nos da señales. Y yo he decidido no luchar. Solo quiero paz. Y, sobre todo, quiero verlos a ustedes juntos. Como cuando eran niños, Sandra desvió volar. Marcos pigarreó, desconfortable, papá, si necesitas algo, solo dímelo. Dinero, médicos, conexiones. Puedo ayudarte. Dice Marcos, como que me ofrece una consultoría, yo también, puedo buscar alternativas, clínicas. Hay tratamientos. Completó Sandra, was en un reflexo automático, Ramiro os ouviu. E depois olou para Lucía, que não tinha dito nada. Apenas choraba en silencio, apertando sus maos, foi então que, con voz firme, don Ramiro encerró, solo les pido una cosa. Que no me vean como un moribundo. Aún tengo cosas que quiero decir. Y puede que haya decisiones importantes que tomaré en los próximos días, a frase ficou no ar, como una lamina invisible. Marcos e Sandra sabíamos que aquí lo significaba. Lucía, por otro lado,
Nao entendeu muito bem. Ou talvez entendeu, mas Nao quis pensar nisso, Ramiro sabia o que fazia. Porque, no fundo, o que ele queria ver, Nao era arreacao diante da doenca, era arreacao diante da possibilidade de perder o que mais LHES importava, a partir daquele momento, tudo começaria a mudar. E nenhuma daquelas máscaras voltaria a ser a mesma, porque às vezes, para conhecer a verdade, é preciso encarar a mentira mais difícil de todas, aquela que colocamos diante de quem mais amamos. La tensión no se disolvió fácilmente tras aquella reunión. Durante los días siguientes, la casa de don Ramiro comenzó a recibir visitas que antes eran impensables. Marcos, que no aparecía por allí a meses, comenzó a surgir con frecuencia desconcertante, muitas veces falando ao telefone, mas sempre de passagem para ver como o país estava. Sandra, com seus perfumes caros e presa habitual, também passou a fazer visitas inesperadas, normalmente levando alguma iguaria comprada, porque papá necesita alimentarse bien, decía con falsa ternura, Lucía. Por sua vez, comenzou a se ausentar mais do trabalho. Passava mais tempo ao lado do pai, levando livros, cocinando para ele, ajudando como os remédios. Ouvia suas histórias antigas, ria dos contos repetidos. Sentábase no sofá ao lado e, às vezes, apenas segurava sua mão em silêncio, Ramiro observava tudo. Suas suspeitas começavam a se confirmar, aquela doenca que havia anunciado, e que, na verdade, não existia, foi o estopim para que as máscaras começassem a se mover. E ele queria ver até onde seus filhos iriam, o ponto mais sensível ainda não havia sido tocado. Mas ele sabia que estava perto, numa tarde chuvosa, sentado na varanda, Ramiro lancou a primeira isca concreta, estou pensando em actualizar mi testamento, quizás esta mesma semana, a frase não foi dita ao acaso. Ele sabia que Marcos escutava da cocina. E sabia que Sandra viria naquela mesma noite, horas depois, os dois estavam ali. Pela primeira vez em muito tempo, os três irmãos reunidos. Mas não era o reencontro leve. Era como o jogo de xadrez silencioso, onde cada peca media cada movimento, ¿y qué piensas hacer con el testamento, papá? Perguntó Marcos, casualmente, mexendo una xícara de café como se não ligas, aún no lo sé. He estado pensando mucho en eso. Hay cosas que deben cambiar. Respondeu Ramiro, desviando o olhar. Sandra, que não costumaba se interesar por detalles da casa, comentou, esa lámpara antigua de la sala, siempre me ha gustado. Me recuerda a mamá, Lucía, sé me entender, olhou para os dois. Sentía que había algo extraño na maneira como os irmãos agiam, mas não conseguía nomear. A partir daquele dia, os movimentos se intensificarán. Marcos comecou a levar café gourmet ao pai. Fazia questão de preparar com suas próprias mãos. Também passou a sugerir pequeños investimentos para mejorar la calidad de vida de Ramiro. Falaba sobre acoes, sobre rendimentos, sobre patrimonio. Sandra levou o álbum de fotos antigo e propôs recordar viejos tiempos, sentándose como pai no sofá e fingindo o interese comovente. Tocaba no ombro dele, o chamaba de mi viejito lindo. Lucía via tudo, confusa. Não entendia o repentino afeto dos irmãos, que antes mal visitavam o pai. Pensou, por momento, que a proximidade da morte poderia mesmo mudar as pessoas, mas don Ramiro sabia. Sabia que a doenca falsa havia se tornado o espelho incômodo, o espelho que mostrava quem realmente eram seus filhos. Naquela semana, as conversas entre Marcos e Sandra começaram a acontecer fora da casa, mas Lucía escutou trechos suficientes para saber que algo estava errado. Si se queda con todo, tendremos que impugnar. Dice a Marcos, en voz baja, claro que sí. Pero primero hay que asegurarse de que no lo cambie sin decirnos nada. Respondía Sandra, a ambicao, antes disfarcada de formalidade, agora se mostraba sem vergonha. Lucía, a pesar de ingenua, comecou a desconfiar, e Ramiro, sentado no mesmo velocillón, vía sua familia se desmoronar en cámara lenta. O que o facía sofrer nao era a falsidade, ele já imaginaba. O que doía era a confirmacao, ver seus propios filhos tratalo como o trofeu prestes a ser herdado era o golpe mais frio que já había recebido, mas ele ainda não había terminado. Ainda había muito por descobrir, e, sobretudo, ainda había uma verdade a ser exposta, porque uma coisa era certa,
que mama de verdade, nao precisa saber o que vai receber, apenas permanece, sem querer nada en troca. Os días que se seguirán foran marcados por uma calmaría inquietante. A casa de don Ramiro, embora agora máis visitada, transpiraba silencio artificial, como se todos os sons fossem encenados, como se as palabras fossem calculadas. Ele permanecía en seu velocillón, observando tudo como los experientes, como que en entrelinas invisíveis, uma mana, após máis uma desas visitas forcadas, Ramiro chamou Lucía para sentarse ao seu lado. «¿Tú confías en tus hermanos?», perguntou, olhando para o jardim lá fora. Lucía hesitou. «No lo sé, papá». «Supongo que sí, aunque a veces me cuesta entenderlos». Ramiro apenas asentiu, como que me confirma algo que já sabia. En silencio, apertou a mão da fila e deixou o assunto moure ali. No día seguinte, o anuncio do testamento ganou novas camadas. Ramiro, con voz fraca e encenacao primorosa, dice que chamaría ao advogado en los próximos días para resolver os papéis finais. A bomba estaba armada. Sandra e Marcos reagiram como se o sino de alerta tivese soado. As visitas se tornaram máis frequentes. Tão frequentes que até comecaram a se cruzar na casa. E quando se encontravam, a cordialidade era fingida e os sorrisos, tensos, Lucía continuaba cuidando do pai com docura. Preparaba seus chás, ajeitaba os traveseiros, lia para ele enquanto a luz do entardecer baneia a sala. Era sincera, simples, presente, ela não sabia da mentira, mas estava prestes a descobrir algo máis doloroso, que às vezes, quem máis debería nos proteger, é quem nos observa en silencio, esperando que revelemos nosso paie. Naquele domingo à tarde, Marcos apareceu como uma garrafa de vinho importado, o favorito do pai. E Sandra trouxe o bolo de noces, receita que disse ter aprendido com a mãe. Ramiro agradeceu, sorriu, fingiu debilidade e pediu que sentassem com ele. Sabem, me pongo a pensar en lo efímero que es todo esto. Esta casa, estas cosas. Todo pasará a otras manos. Pero, ¿cuáles? Dice, como un entonacao guase teatral. Marcos sorriu de canto. Papá, no deberías preocuparte con eso. Estamos aquí para ti, no por eso. Sandra concordó como un gesto rápido. Exacto. El testamento puede esperar. Lo importante es que estés bien, más o solos diciamo contrario. En Tao, Ramiro notó de tal. A cada frase dita, cada vez que mencionaba o testamento, os solares se encontraban de forma cúmplice. Os irmãos trocaban sainais. Era como asistir a jogo de cartas com as mãos à mostra. Só que Lucía não estava jogando, ela entrou na sala no meio da conversa. Trazia uma bandeja com chá e biscoitos. E quando ouviu as últimas palavras, percebeu algo no ar. Algo denso. Algo que não combinava com a docura fingida das palavras. Marcos levantou-se e beijou a testa do pai antes de ir embora. Sandra fez o mesmo. Lucía permaneceu ali, sentada no chão ao lado do sillón, acariciando a mão do velo. Papá, tú sabes cuánto te amo, verdad? Ramiro olhou para ela como carinho verdadeiro. A única pessoa naquela casa que não usava máscaras, e foi nessa noite, sozinho em seu quarto, que decidiu que era hora de colocar o próximo passo do plano em Macau. Horas depois, em uma cena que beirava o teatro, Don Ramiro ligou para seu belo amigo de infância, Ezequiel, advogado, conselheiro e cúmplice. Ezequiel, estou listo. Do outro lado da linha, o silêncio foi breve. E então, a voz grave respondeu, sabia que chegaria este momento. ¿Estás seguro? Más que nunca. Quiero saber quién me ama, y quién solo ama lo que puedo dejarles. A verdade precisaba ser escancarada. E para isso, Don Ramiro teria que mergulhar máis fundo no teatro da sua própria mentira. No día seguinte, pediu a Lucía que LHE trouxesse uma mala pequena, onde guardava papéis antigos. Ela não entendeu, mas obedeceu. Ele então separou alguns documentos, guardou numa pasta e disse que precisava de tempo sozinho. Horas depois, foi até o escritório de Ezequiel. Os dois se abracaram como velos irmãos. E, ali, entre pastas, chá amargo e papéis importantes, tracaramos de tals finais de plano que deixaria toda a família em choque. Ramiro sabia que o preco da verdade seria alto.
Mas também sabia que continuar vivendo com dúvidas custava ainda mais, no fundo, tudo o que queria era amor. Mas o que estava prestes a descobrir poderia ser bem diferente. A noite caiu sobre a cidade como manto pesado. Na casa de Don Ramiro, tudo parecia em ordem, mas por dentro, os alicerces emocionais da família estavam prestes a desabar. Ele, com sua serenidade forjada, sabia que o momento final da Encenacao estava próximo. E para isso, seria preciso dar o golpe mais arriscado. Na mana seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Ramiro acionou a última fase do plano, fez telefonema para Lucía, com voz trêmula, ofegante, dizendo que se sentia mal, que seu coração estava acelerado, que talvez fosse a hora. O pânico da fila foi instantâneo. Papá. Estou yendo agora mismo. Disse ela, com a voz embargada e as chaves já nas mãos. Em menos de 20 minutos, Lucía chegou e o encontrou na sala, caído no sofá, suando frio, olhos semicerrados. Tudo milimetricamente encenado. Ela chamou uma ambulância sem hesitar. O plano funcionava como relógio. No hospital, os médicos examinaram Ramiro. Os exames, como era de se esperar, não indicarão nada grave. Mas a pedido dele, e como a cumplicidade de velo enfermeiro amigo, que debia favores a Ezequiel, mantiverá a Encenacao, Ramiro seria internado para observacao, em estado delicado, e foi ali, naquela sala fria e cheia de ecos, que o verdadeiro espetáculo comecou. Marcos chegou primeiro. Terno cinza claro, passos rápidos, semblante preocupado, ou, pelo menos, fingidamente preocupado. Depois vio Sandra, toda de preto, como se já estivesse de luto. Os dois se encontraram na recepcao e trocaram olares breves. ¿Y tú qué haces aquí tan rápido? Murmuró Sandra, me avisó Lucía. ¿Y tú? Lo vi en el grupo. ¿Qué crees que pasó? No lo sé, pero si esto es real, debemos estar preparados. Lucía os vio chegando. Estaba sentada en canto da sala de espera, como solos vermelos e as maos juntas, como moracao. Está estable, pero los médicos dicen que es grave. Dice ela, com a voz quase sumindo. Marcos se aproximou e colocou a mão no ombro. Sandra ficou de pé, pouco mais atrás, observando. Horas depois, dentro do quarto, ao lado do leito onde Ramiro estava de olhos fechados, os irmãos se revesavam. Mas foi no momento em que pensaram estar sozinhos, como enfermeiro distraído no corredor, que as máscaras começaram a cair por completo. Si papá no sale de esta, el testamento puede quedar como está. Dice Sandra, en voz baja, más audible lo suficiente para o enfermeiro escutar. Eso es lo que me preocupa. No sabemos si ya lo cambió. Respondió Marcos, nervoso, y si dejó todo a Lucía, entonces, tendremos que pelearlo en la corte. Ella no tiene ni idea de cómo administrar nada, no me importa lo que haya hecho. Si ese dinero va a ir a parar a un hospicio, yo misma me encargo de evitarlo. As palabras caíram pesadas como pedras no chao. O enfermeiro, que fingía organizar uma prancheta, escutaba tudo. Minutos depois, com discricao, saiu do quarto e foi direto falar com Ramiro, que estava em outra ala do hospital. Perfeitamente bem, se están mostrando tal como son. Dice o enfermeiro, ainda impresionado. Ramiro asentiu, como olar abatido. Gracias, amigo. Ya no tengo dudas. En ese instante, no cuarto ao lado, Lucía estaba sentada ao lado da cama onde acreditaba que o pai dormía. Seguraba sua mão, choraba baixinho, facia promesas inocentes que só o amor verdadeiro é capaz de fazer. No te vayas, papá, todavía tengo tanto que contarte, necesito que estés bien, por favor. Él escutaba a través da parede fina. Cada palabra, cada soluco. He aquí lo rasgaba algo dentro dele. Porque, a pesar de tudo, não havia plano no mundo que o preparase para ouvir o amor puro sendo derramado sem saber que estava sendo julgado. Naquela noite, Don Ramiro dormiu pouco. Ficou pensando. Nos filhos que criara. No tempo que passou. No que havia feito para chegar ali. Como a riqueza, día símbolo de segurança, se tornara motivo de distancia, mas ele sabia que, no día seguinte, tudo mudaría, porque, às vezes, para curar uma ferida antiga, é preciso primeiro reabrir o corte.
Na mana seguinte, o sol entrou pelas janelas do hospital como se anunciase novo tempo. Don Ramiro estaba pronto. Vestido con sua roupa habitual, camisa branca abotoada até o pescoco e colete discreto, caminou devagar pelos corredores, acompanado do enfermeiro que o ajudou a manter o segredo. Seu rosto, firme, revelaba a serenidade de que había feito o que precisaba ser feito. Na sala de espera, os tres filos estaban presentes. Sandra e Marcos com expreso esfechadas, ansiosos e desconfiados. Lucía, ao contrário, carregaba no solos o cansaco e a ternura. Cuando Ramiro surge una porta, andando por conta propia, todos congelaram. Sandra foi a primeira a levantar, como solos arregalados. Papá. ¿Qué haces fuera de la cama? Marcos levantóse logo enseguida, como tom maíz duro, como que estás de pie. Dijeron que estabas grave. Ramiro ficou en silencio por alguns segundos. Observou cada deles. As reacoes. A expresao de choque. A confusao estampada nos rostos. No estoy enfermo. Nunca lo estuve. Dice, finalmente, con voz firme. Lucía levou a mão a boca, sem entender. Sandra franció a testa, sem saber o que dizer. Marcos ficou estático. ¿Qué significa esto? Estás diciendo que mentiste. Estoy diciendo que necesité mentir, para poder ver la verdad. Respondeu Ramiro, encarándoos como peso de quien carrega décadas de decepcoes. ¿Pero por qué harías algo así? Gritó Sandra, indignada, porque quería saber quién de ustedes me ama, y quién solo ama lo que puedo dejarles. O silencio que se seguiu foi pesado. Silencio que parecía apertar o ar entre as paredes. Lucía de paso para atrás. Seu solo se encheram de lágrimas, nao de raiva, más de dor. ¿Tudo había sido mentira? ¿A doenca? ¿A internacao? ¿Os días de angustia, papá, tú fingiste todo eso? Murmuró ela, com a voz tremendo. Ramiro se aproximó, como rostro suave, e pegó suas maos. No sabes cuánto me dolió hacerlo, pero tú fuiste la única que estuviste a mi lado sin pedir nada. Sin esperar nada. Solo por amor. Lucía choró en silencio. Nao era raiva. Era tristeza. Pela mentira. Pela verdade. Por tudo, Marcos, por otro lado, explodió. Esto es una locura. Manipulaste nuestras emociones. Nos pusiste a prueba como si fuéramos criminales. Yo no los puse a prueba. Ustedes mismos se desenmascararon. Respondeu Ramiro, sem levantar a voz. Sandra bufou, se virou de costas, mas nao saiu. O rosto, carregado de vergona, Ramiro entao caminou até a pequeña bolsa que había trazido consigo. Tirou uma pasta. Abriu com cuidado. De lá, retiró documento con varias asignaturas. Este es el Nuevo Testamento. Dice, erguendo o papel, estás bromeando. Dice Marcos, cruzando os bracos, no. Estoy más serio que nunca. Ramiro se sentó, cruzó as pernas e comecou a ler, con a voz pausada. Declaro que, tras mi partida, la casa donde vivimos, junto con una parte considerable de mis ahorros, será heredada por mi hija Lucía, por su amor, su cuidado y su integridad. Lucía nao sabia se choraba maíz ou se apenas congelaba. Seus irmãos, sim, estaba en choque. El resto, continuó Ramiro, olando directamente para Sandra e Marcos, será donado a un hogar de ancianos. Un lugar donde los olvidados esperan cariño, no dinero. Sandra deixou escapar susurro de furia. Marcos cerrou os punos. Esto no se va a quedar así. Dice él, baixando o tom, mas con veneno no solos. No tienes que quedarte con nada. Respondeu Ramiro. Ya lo perdiste todo cuando mostraste quién eres de verdad. Sandra, como solos marejados, mas ainda carregados de orgullo, virouse e saiu sem dizer nada. Marcos hesitou por alguns segundos, mas também se foi, sem olhar para trás. Ramiro ficou ali, com a pasta sobre o colo, olhando para Lucía. Ela ainda estava sentada, inmóvil. Perdóname, dice él, con a voz embargada. Nunca quise herirte. Solo necesitaba ver el corazón de cada uno. Lucía, después de algunos segundos, respiró fundo e sorriu, ainda como solos molados. Yo no quiero tu casa, papá, solo quiero que estés conmigo. Ramiro estendeu os bracos.
Ela se lanco en seu peito, como cuando era crianca. En aquele abraco, o velo sentiu que, pela primeira vez en muito tempo, não estaba maíz sino, porque no final, as mentiras serviran para iluminar a única verdade que importaba. O tempo passou. A poeira das rebelacoes foi-se assentando, mas a vida, esa nao parou. Don Ramiro voltou para casa com Lucía ao seu lado. A casa grande e silenciosa parecía maíz leve agora, como se os fantasmas que ali moraban, de resentimentos, de herancas, de silencios náuditos, tivesen sido expulsos junto con os gritos contidos de Marcos e Sandra. A decisao de doar parte de seus bens a lar de idosos nao foi apenas uma vingança elegante. Foi, acima de tudo, reencontrou com algo que ele mesmo había perdido como tempo, o propósito. Lucía, ao descobrir os planos do país, não hesitou. Quis visitar o local. Saber quem seríamos novos beneficiados da generosidade dele. E foi com ela que Don Ramiro conheceu o pequeno lar Los Jasmines, lugar simples, mas cheio de vida, lá, velos que ninguém mais visitava o receberán com sorrisos em dentes e olhos cheios de histórias. Criancas de projeto vicino vinam cantar para os residentes en tardes de sol. E de alguma forma, naquele ambiente de afeto despretensioso, Ramiro se vio inteiro novamente. Es extraño, dice ele a Lucía en cuanto observaba a dos idosos jugar dominó. Pasé toda mi vida construyendo un patrimonio, creyendo que eso era lo que los míos necesitaban. Y resultó que, todo lo que hacía falta era sentarse a escuchar. Lucía sorrió e apertou sua mão. A veces lo que más vale no está en los bancos, sino en el corazón, ¿verdad? Os días que se seguirán foran preenchidos con pequeñas grandes alegrías. Ramiro pasó a visitar o lar con frecuencia, ayudando como podía. Contaba historias a os idosos, promovía pequeñas reformas, criaba tardes de jogos, trazia música. Lucía estaba sempre ao lado, às veces cuidando da contabilidade, outras apenas observando en silencio o país renacer diante de seus solos. En cuanto hizo, Sandra e Marco silenciaran. Tentaran contestar o testamento, é verdade, mas o documento era sólido. E mais do que hizo, o tempo LHS mostrou que habían se tornado estranos até entre sí. Aquela heranca que tanto cobicará había custado algo mais precioso que cualquier ben material, a confianza de seu propio país, não foi necesario castigo. A ausencia falou por sí. E como tempo, se afastara mainda máis, não só de Ramiro, mas também do outro. Então, numa mana de primavera, algo mudou. Lucía apareceu como uma ideia, facer uma pequena festa no lar de idosos. Algo íntimo, mas cheio de significado. Uma celebracao a vida, a nova fase, aqueles que são esquecidos pelo mundo mas que ainda tem tanto a oferecer. Ramiro, empolgado como menino, se envolveu en cada detal. Escolheu as músicas, ajudou na decoracao com flores do jardim de sua casa, preparou pessoalmente o discurso de abertura. No dia da festa, o salao do lar estaba cheio. Idosos vestidos com suas melhores roupas, criancas rindo, voluntarios distribuindo bolos e refrescos. E ali, no centro de tudo, estaba Don Ramiro, sorridente, como microfone na mão. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no es mi cumpleaños, ni una fecha especial. Es solo un día más. Pero ¿saben qué? Un día más ya es un regalo. Fez uma pausa, olhou ao redor. Aprendí que no se trata de quien está en tu testamento, sino de quien está contigo, sin saber si recibirá algo. Porque el amor real no tiene condiciones. No se compra, no se gana. Se da y se cuida. Lucía, na plateia, seguraba as lágrimas como sorriso largo. Aquí encontré algo que no esperaba, continuó él. Encontré paz. Encontré una familia hecha de miradas, de manos temblorosas, de risas lentas. Y por eso, gracias, aplausos tímidos, depois calorosos. Alguns solos marejados. Sentimento colectivo de que, naqueles salaos simples, algo extraordinario acabara de acontecer. Ao final da tarde, enquanto o sol douraba o céu, Ramiro se sentou num banco do jardim, cercado por alguns idosos que rían como as criancas correndo ao redor. Ele olhou para Lucía, que fotografaba a cena, e disse baixinho: si este fuera mi último día, me iría feliz. Ela se aproximou, sentou ao lado dele e encostou a cabeça em seu ombro.
pero no será, papá, todavía te quedan muchos, él es Oryu, ¿por qué? Por fin, había entendido que Deixar UM legado Nao era sobre Deixar casas ou contas recheadas, era sobre Deixar lembranzas. Es sobre todo, amor, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió, te invito a dejar en los comentarios desde qué país estás viendo este video y cuál es tu nombre. Me encantará leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.